Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao Direito Digital. Esse é um podcast apresentado por mim, Ana Frazão, professora de Direito Comercial e Econômico da Universidade de Brasília, e por Caitlin Mulholland, professora de Direito Civil da PUC do Rio de Janeiro. Este é um espaço de debate sobre os diversos temas que envolvem a nossa vida cotidiana, que está cada vez mais digital. Vocês podem ouvir nossos episódios nas plataformas de streaming ou no site www.podcastdireitodigital.com.br. Nesse episódio, vamos mergulhar em um tema fascinante e cada vez mais relevante no mundo da inteligência artificial: se existe ou não o dever legal de falar a verdade pela inteligência artificial. O que é a verdade? Essa pergunta simples e profunda move os filósofos desde a Grécia Antiga e ainda gera inquietações nos dias de hoje, especialmente em um ambiente dominado por categorias como pós-verdade, narrativas e desinformação, potencializado por algoritmos e inteligências artificiais generativas. Inclusive, o historiador e filósofo Yuval Harari publicou agora, em setembro de 2024, uma nova obra intitulada Nexus, uma breve história das redes de informação da Idade da Pedra à inteligência artificial, pela editora Companhia das Letras, na qual ele discute as implicações do acúmulo de dados e a busca da verdade. Harari argumenta que a informação nem sempre está vinculada à realidade ou à verdade, podendo, ao contrário, criar novas realidades ao conectar diferentes pontos de uma rede social, política ou cultural. No contexto da inteligência artificial, Harari alerta que, embora as redes de informação, como os modelos de IA, possam processar volumes massivos de dados, elas não garantem uma representação precisa da realidade. Pelo contrário, as IAs podem facilmente propagar informações errôneas ou ilusórias, perpetuando crenças enganosas ou fortalecendo ideologias perigosas. A visão de Harari enfatiza a importância de não confiar cegamente na IA para descobrir a verdade, uma vez que a mera quantidade de dados processados não é suficiente para garantir sabedoria ou decisões corretas, e a informação pode ser utilizada tanto para conectar quanto para manipular. Nessa mesma linha, entra o debate sobre o discurso descuidado em modelos de linguagem grande, ou LLMs, os Large Language Models, como são mais conhecidos. Quando falamos de LLMs, estamos nos referindo a modelos como ChatGPT, Beta ou GPT-4, que são ferramentas poderosas de IA que geram textos a partir de vastos volumes de dados. Esses modelos, usados em assistentes virtuais, plataformas de busca e em muitas outras aplicações, são alimentados por uma quantidade imensa de dados retirados da internet, livros, artigos e até mídias sociais. Porém, apesar da sofisticação dessas IAs, elas frequentemente cometem erros, como fornecer informações imprecisas, incompletas ou até mesmo completamente inventadas. Esses erros são conhecidos como alucinações da inteligência artificial. Isso nos leva a uma pergunta essencial: é possível falar em dever de falar a verdade pela inteligência artificial? E, se não houver, quais as implicações disso? Sabe-se que o chamado discurso descuidado refere-se às saídas que esses modelos geram, que parecem autoritativas, factuais, mas que, na verdade, contêm erros ou omissões significativas. Pode ser uma informação falsa ou uma omissão crítica de contexto, ou até a ausência de uma indicação clara de incerteza. Um exemplo clássico seria o modelo afirmar um fato com muita confiança, quando, na verdade, esse fato está sujeito a debate ou é baseado em dados limitados. Para entendermos melhor, é importante lembrar que esses modelos não entendem propriamente a verdade. Eles funcionam por meio de predições estatísticas. Dados são alimentados no modelo, que então prevê a sequência de palavras mais provável com base em tudo que foi treinado. Isso significa que, ao responder perguntas factuais, o modelo se baseia na frequência com que certas informações aparecem no seu conjunto de dados. Portanto, se um fato for comum ou repetido muitas vezes nos dados, é mais provável que o modelo gere corretamente.
Mas quando a questão é mais complexa, ambígua ou sensível ao tempo, como eventos históricos com várias interpretações ou questões filosóficas, a inteligência artificial pode falhar e produzir um discurso problemático. Um exemplo prático seria uma pergunta sobre filosofia, onde o LLM pode citar apenas teorias ocidentais, ignorando por completo outras tradições de pensamento, como a filosofia oriental ou africana. Isso é um exemplo claro do viés de fonte, onde o modelo favorece uma perspectiva, negligenciando outras. Outro exemplo é a apresentação de informações sem referência, onde o LLM faz uma afirmação factual sem citar uma fonte confiável ou, pior, cita fontes inventadas. Então, deveríamos obrigar legalmente que os desenvolvedores de IA garantam que seus modelos digam a verdade? Em um mundo onde a IA está se tornando cada vez mais integrada em serviços essenciais, desde a saúde até o governo, essa é uma questão urgente. Há especialistas e teóricos da ética que acreditam que sim, que deveríamos criar um dever legal para os provedores de inteligência artificial. Essa ideia visa responsabilizar os desenvolvedores pela precisão das saídas que suas IAs produzem. Afinal, ao permitir que um chatbot de IA ofereça informações errôneas ou enganosas, corremos o risco de danificar a confiança pública em setores vitais, como a ciência, a educação e as decisões políticas. Como definir verdade de forma universal e aplicável a todos esses cenários? Essas e outras perguntas serão discutidas no episódio de hoje. Vem com a gente. Então, Caitlin, vamos começar esse nosso bate-papo a partir da própria ideia de discurso descuidado. O que seria esse discurso no contexto dos grandes modelos de linguagem, os LLMs, e como isso pode afetar a disseminação da verdade na sociedade? Ana, essa pergunta é realmente a pergunta importante, né, para a gente começar a nossa conversa, porque o conceito de discurso descuidado é um conceito relativamente novo, né, e é relacionado ao uso da inteligência artificial generativa e dos LLMs, e é um conceito que é muito diferente do que a gente vem estudando, né, ou identificando como fake news ou discurso de ódio ou discurso falso, porque o discurso descuidado ele não é exatamente um discurso falso, né? É, na realidade, um conceito, né, que traz uma dúvida, né? O discurso descuidado, também chamado de careless speech, né? O careless seria esse descuido, né? Como se fosse um discurso com negligência, se a gente puder usar esse termo, né? O discurso descuidado ele tem muito a ver com o resultado não acurado ou não monitorado na sua veracidade. Então, pode ser que o resultado, né, da aplicação de uma inteligência artificial generativa traga um output, né, um resultado que é verdadeiro, né, e pode ser que não. Então, essa dúvida, né, sobre a veracidade do output, né, a veracidade do resultado da inteligência artificial, é que a gente vai considerar como o descuido, né? E aí, por descuido, né, como é que isso afetaria, né? Acho que essa é a grande questão, o grande debate que a gente tem que se atentar agora, né? Como é que esse discurso pode afetar realmente não só a verdade, mas a construção de conhecimento, né? Acho que essas são as duas questões que são fundamentais. Vamos pegar um exemplo assim que eu acho que é o mais fácil, corriqueiro, que, enfim, eu acho que as pessoas já conhecem, já usam com mais frequência, que são os sistemas de inteligência artificial generativas, tipo, como a gente mencionou, né, o ChatGPT, com o Pilot, agora o Gemini da Google. Enfim, vamos pensar então nesses instrumentos, que são facilitadores de eficiência, né, para gerar uma maior eficiência, né? Então você quer que, por exemplo, se redija um e-mail em inglês sobre um determinado tema, né, numa língua, ou então numa língua que você não domina, sobre um determinado tema. Ou você gostaria que fosse feito um roteiro para uma aula sobre um determinado tema. Obviamente, aqui considerando que vai existir um posicionamento ético da pessoa, né, que gera esse prompt, que vai utilizar, né, esse output no sentido de identificar, de modificar e de identificar
perante, né, a audiência que usou esse instrumento, mas essa ferramenta, mas deixando essa questão da ética do lado. Tá? Então, vamos supor que a gente utilize esse chat GPT para realmente fazer perguntas, como se a gente estivesse diante de um livro de história, né, de uma grande enciclopédia. Quando a gente tinha, né, quando a gente era pequena, aqui já denunciando a nossa idade, né, a gente tinha a enciclopédia Barça, né, ou a Britânica, né, que eram, né, volumes e volumes de conhecimento. Conhecimento que foi construído ao longo de séculos e que conhecimento que foi colocado ali naqueles livros por historiadores, pesquisadores, etc. Quando a gente pensa no chat GPT, a gente não pode fazer essa associação exatamente, né? Porque no chat GPT a gente não tem uma enciclopédia propriamente, não existe ali eu falei chat GPT, mas qualquer inteligência artificial, né, generativa. Não existe ali uma prévia curadoria dos conteúdos com uma pesquisa e identificação daquilo que é verdadeiro, daquilo que é inventado, daquilo que é suposição, ou do que é fato, do que é boato, enfim. Né? Não existe essa curadoria como existem nesses documentos, grandes documentos, né, que são repositórios do conhecimento universal, se a gente puder usar esse termo. Tá? Então, quando eu uso uma inteligência artificial generativa, faço uma pergunta para ela e ela me responde, me traz um resultado, esse resultado, ele pode ser verdadeiro e pode não ser verdadeiro. Ele pode gerar uma capacidade de compreensão por aquele que recebe, né, o resultado como sendo absolutamente autoritativo, no sentido de que, né, é convincente daquele resultado, e pode ser um resultado evidentemente brincalhão, né, que a gente, você consegue ver que é tudo criado, inventado, né. Então, o discurso escudado, ele significa justamente essa negligência na verificação final da veracidade ou da factualidade daquele resultado trazido pela inteligência artificial. E, obviamente, né, a gente falando aqui de receita de bolo, de poesia, de música criada por inteligência artificial, isso não traz, a princípio, maiores problemas. Mas se a gente começa a utilizar, né, esses LLMs, né, como, por exemplo, fonte de pesquisa ou de informação propriamente, um repositório de pesquisa e informação, a gente cai num risco gigantesco de criar um falso conhecimento e reproduzir esse falso conhecimento, né? A gente tem que lembrar o seguinte, que a inteligência artificial desse tipo, a função dela é convencer o outro da resposta que é trazida. Uhum. Então, não existe uma preocupação a priori, né, daqueles que desenvolvem esses sistemas em trazer a verdade. Existe uma preocupação em trazer eficiência e convencer aquele que está recebendo aquela resposta da IA de que aquela resposta é a mais próxima da realidade possível. Então, só daí a gente já consegue identificar um monte de problema. Né? E, inclusive, questões relacionadas a danos eventuais que sejam causados, né? Que a gente vai conversar já já. Vai, mas antes eu quero dar uma apimentada nessa conversa. Que é o seguinte, a gente sabe que há praticamente um século a gente tem discutido o que é a verdade. E, de certa forma, essa discussão, inclusive, fez parte também de alguns dos nossos episódios anteriores, como o episódio que tratou do PL das fake news. Ou seja, há muito tempo que sabemos que não há verdades absolutas, que aquilo que entendemos por verdade é a melhor explicação que uma determinada sociedade, em um determinado momento, atribui para um determinado fenômeno, e nada impede que depois o próprio discurso científico rume para a superação daquela verdade, o estabelecimento de uma outra e etc. Esse acaba sendo um grande desafio, porque, como também diria o próprio Popper, né? O fato de não haver verdades absolutas não pode nos tornar indiferentes à busca da verdade. A grande questão é, o que é exatamente essa verdade? A gente que trabalha no mundo do direito, às vezes eu brinco com os meus alunos, né, que nada mais falso do que aquela ideia de que contra fatos não há argumentos, porque fatos também precisam de interpretação.
Eles não têm essa objetividade. Mas também não dá para dizer que tudo é interpretação. Eu posso colocar em discussão que, por exemplo, se o presidente Lula é um bom ou não presidente, mas eu não posso colocar em discussão que ele é presidente do Brasil nesse momento. Ou Exato. seja, embora a gente tenha uma margem para discussão sobre o que é a verdade, inclusive do ponto interpretativo, que é grande, mas é como se houvesse um certo núcleo básico, não sei se você concorda com isso, que a gente vai ter que proteger aqui. E o que a gente percebe nesse ecossistema informacional? É que, na prática, o problema é maior do que aquele identificado pelo Humberto Eco, quando ele dizia que a internet deu voz aos idiotas, porque o problema não é dar voz, o problema é como considerar essa voz no âmbito do debate público. É a influência e a penetração de vozes não autorizadas, mal intencionadas ou não, para a formação da opinião pública, né? Porque o que a gente também já viu aqui em diversos podcasts é que a internet, ela cria um ecossistema informacional em que dois cenários são possíveis. Ou você tem uma completa ausência de hierarquia, então a gente compara a opinião de um cientista que chegou àquela conclusão com base numa metodologia rigorosa, em muitos estudos, com a opinião de um leigo que não entende nada daquele assunto que ele está falando, e com a opinião de uma pessoa mal intencionada que não só não entende, como não quer entender e ainda quer manipular a opinião pública. E se a gente for, inclusive, adotar aqui aquela ideia da Letícia Cesarino, no livro dela, né, A Era do Avesso, o problema é muito maior do que uma ausência de hierarquias, é uma inversão de hierarquias, porque a mentira acaba gerando mais engajamento e ela é difundida e divulgada de uma forma mais intensa do que a verdade. Então, como é que a gente vai, de certa forma, tratar disso, né? E aqui um ponto importante disso, né, Caitlin? Quando a gente discutiu o episódio do PL das fake news, a gente deu muita ênfase à mentira, à ideia da informação, digamos assim, dolosa, aquela criada intencionalmente já para confundir a opinião pública, aquela artificial gerada por bots, a indústria das fake news, a gente reforçou muito isso. Mas agora, quando a gente pensa no discurso descuidado, a gente sai da questão intencional, né? O descuido não é a intenção. E aí a grande questão, bom, esse padrão de cuidado, a gente uma coisa é o padrão que se exige do cidadão, mas e para os desenvolvedores de IA? Será que realmente, para além da contenção do discurso doloso, eles também não teriam que reforçar esse discurso descuidado? Mas, ao mesmo tempo, como fazer isso diante de tantas dificuldades para estabelecermos o que é a verdade, né? Esse papo é um papo realmente longuíssimo e realmente é um papo filosófico. Primeiro, identificar, né, o conceito de verdade, É né? isso. Depois a gente entender se existe um dever de dizer a verdade. Depois, se esse dever é um dever jurídico, legal, e sendo um dever legal, vai existir uma série de consequências pelo descumprimento desse dever. Então, a gente tem um conceito universal, se é que ele existe de verdade, a gente tem um dever ético de dizer a verdade e a gente tem um dever jurídico de dizer a verdade que vai ser imposto, né, a quem? E aí, Ana, eu vou só fazer aqui uma observação, né, que eu acho que é super importante, que quando a gente fala de discurso descuidado gerado por inteligência artificial, e você bem colocou, né, não é o dolo, é a negligência, por assim dizer, não é a intenção de trazer um resultado inverídico ou falseado, mas é um descuido no sentido de se negligenciar a investigação acerca do resultado, né? Uhum. A gente já tem um reconhecimento disso pelos desenvolvedores, né? Eu vou dar um exemplo para você. A OpenAI, que é a responsável, né, pelo desenvolvimento do ChatGPT, que é o LLM mais famoso no Brasil hoje, né? Ela tem, quando você entra no site, no aplicativo, ela tem um chamado disclaimer, né? É como se fosse uma cláusula de não responsabilidade, uma cláusula de cuidado que diz o seguinte: prestem atenção, o chat GPT pode produzir informações inacuradas sobre pessoas, lugares ou fatos. Fecha aspas. Está escrito isso. Em inglês, em português, em espanhol, em arábico, tanto faz, está escrito isso. Então, quando o sujeito
ingressa nesse ambiente e faz uma pergunta, né? Por exemplo, quais foram, uma pergunta que na verdade não tem nenhuma resposta correta, né? Mas vamos supor, né? Quais foram os maiores imperadores do mundo, né? E a gente pode ter uma resposta que engraçada, mas verdadeira, dizendo que, por exemplo, eu vou puxar a brasa para o meu Flamengo, dizendo que, por exemplo, o Adriano, um jogador de futebol, foi um imperador muito famoso, porque ele foi responsável ali, né, pelo apelido que ele recebeu quando ele jogava na Itália. Então, veja, esse resultado é falso? Ele não é falso, mas é um resultado que é um resultado que não faz sentido dentro da pergunta que eventualmente a gente faz, que também não é uma pergunta acurada. Enfim, eu estou dando essa volta toda porque esse papo é muito, né, a gente puxa vários fios, né, mas eu estou trazendo essa história toda justamente para a gente entender que o próprio desenvolvedor do sistema de inteligência artificial generativa, ele já reconhece previamente para quem usa aquele sistema que podem existir alucinações, o que eles chamam, né, de interpretações ou má interpretações sutis, ou seja, que podem existir resultados que não confirmem uma realidade ou não confirmem a verdade. Mas isso, independentemente, né, desse disclaimer que eles fazem, isso representa uma exoneração de responsabilidade, né? Eu acho que o debate tem que ser esse, né? Identificar se existe ou não a possibilidade de a gente falar de uma exoneração de responsabilidade quando o próprio desenvolvedor do sistema já reconhece previamente que ele pode não produzir uma verdade. Eu acho O, o, que o resultado é um resultado que pode não ser verdadeiro. Exato, ou seja, isso envolve, em primeiro lugar, uma discussão sobre os próprios limites da liberdade de expressão, porque, é claro, não me parece que se possa exigir de um cidadão normal que, para se manifestar na esfera pública a respeito de qualquer assunto, ele precise ser expert, ele tem que ter estudado, mas talvez alguns padrões mínimos de cuidado, especialmente quando ele está na esfera pública, possam ser cogitados, porque essa é a vida do direito. Né? A partir do momento que, com a minha ação, eu interfiro na vida de outras pessoas, ou eventualmente eu posso estar sendo responsável pelo convencimento, pela conexão com outras pessoas, então o fato é que eu vou poder cogitar disso. E aqui se abrem esses leques de possibilidades, né, Caitlin? Porque uma coisa é a informação sabidamente falsa, outra coisa é a informação inautêntica, outra coisa é a informação descuidada, que inclusive poderá ter diversos graus, né? Culpa grave, né? Uma altíssima negligência, uma negligência média, como ordenamento eventualmente vai trabalhar com isso. Mas eu acho que é importante, inclusive para situar melhor o nosso ouvinte, dizer que aqui a gente está pensando menos no cidadão, guardadas as devidas proporções, né? A gente não está focando na tiazinha do Zap, que foi o exemplo que a gente deu no episódio do PL das fake news. A gente está lidando com grandes agentes empresariais que têm esse tipo de proposta no seu core business, ou seja, Sim. eles se propõem, na verdade, a oferecer respostas. É esse o modelo de negócios. Então, a grande questão é, considerando o risco que eles assumem com esse modelo de negócios, considerando os impactos sociais, políticos e econômicos que respostas absolutamente equivocadas, desconectadas da realidade podem gerar, a gente sabe que, a rigor, sem um consenso mínimo sobre fatos, não é possível uma integração social, não é possível a democracia, não é possível mantermos várias das conquistas civilizatórias que, enfim, conseguimos ao longo desses milênios aí de evolução. Então, portanto, a grande questão é, diante dessa situação específica, qual é a repercussão dessa informação descuidada? E como você disse, em que medida isso vai ensejar deveres por parte desses desenvolvedores de IA e altas responsabilidades na hipótese deles descumprirem esses deveres, não é? Eu tenho uma pergunta depois para te fazer, mas eu queria já jogar aqui para a gente refletir, que é a seguinte, que é uma crítica que eu faço a esse termo também. Eu entendo que discurso descuidado é o termo mais próximo que a gente poderia chegar
nesse momento, né, desse conceito que a gente está buscando. Mas se a gente pensa na palavra discurso, a gente imediatamente pensa no exercício da liberdade de expressão. Sim. E aí eu vou jogar aqui uma perguntinha aqui para a gente refletir. Será que a gente pode dizer que o resultado do sistema de inteligência artificial, vamos supor, o resultado que o ChatGPT concede, é discurso? Por que eu estou falando isso? Porque pode parecer uma viagem aqui, tá? Mas se a gente está falando de discurso, a gente pode considerar que aquele resultado é o exercício de uma liberdade de expressão? Ou, em outras palavras, a gente pode falar de uma liberdade de expressão empresarial, porque, na verdade, o discurso ele não está sendo criado por uma pessoa, ele está sendo criado, se a gente usar o termo discurso propriamente, né? Ele está sendo criado por um sistema, enfim, por uma tecnologia que é proprietária, né? Então, olha só que coisa interessante. Se a gente usar o termo discurso, né, e se existe uma manipulação desse discurso de forma a gerar um resultado que pode ser bastante convincente, a gente estaria realmente pensando na possibilidade de uma influência indevida da própria empresa no conhecimento, né? Sim. Mas aí não é liberdade de expressão, né? A gente não está falando da defesa da liberdade de expressão, né, Ana? Excelente o ponto, e inclusive é um ponto que fortalece a responsabilidade desses desenvolvedores, né? Porque, de fato, aqui não há liberdade de expressão propriamente do sistema de inteligência artificial, mas ele está, de certa forma, atribuindo uma série de outputs, de resultados que vão influenciar, aí sim, na formação do próprio debate público. Então, com maior razão, me parece que sim, ele precisaria ter esse tipo de responsabilidade. E agora, é claro, né, que a gente sabe que essa responsabilidade, ela não é fácil. Então, assim, não estamos querendo aqui, eu acho que nesse ponto nós duas estamos muito alinhadas, menosprezar de forma alguma as dificuldades, muitas vezes, de estabelecermos o que é verdadeiro e o que não é. Embora, em alguns casos, seja muito fácil estabelecermos o que é falso, inclusive o que é intencionalmente falso, e aquilo que não poderia ser admitido na esfera pública. Talvez, se pelo menos pudéssemos controlar esses casos extremos, né, me parece que, indúbio, pró-liberdade de expressão ou pró-discurso público. Esse discurso faz parte da democracia que seja o mais amplo possível. O que a gente está falando aqui é de um rol de disfuncionalidades que são muito evidentes, né? É você querer questionar se a Terra é redonda ou não, né? Se determinados fatos absolutamente comprovados e que não poderiam ser suscetíveis de discussão voltam a ser rediscutidos ou negados, ou coisas desse tipo. Então, me parece que, apesar de todas as dificuldades, a gente já conseguiria estabelecer alguns nichos de responsabilidade, aplicando um raciocínio muito semelhante àquilo que a gente utilizou ao discutir o PL das fake news, não te parece? Sem dúvida. Mas você vê, né? A responsabilidade ela advém justamente do reconhecimento de um dever descumprido, né? Isso é tão difícil, É isso. né? E Muito seria um difícil. dever de cuidado, né? Dever de cuidado que é exigido até pelo Código de Defesa do Consumidor, Sem né? Antes de dúvida. você colocar um produto ou um serviço, né? A gente já chegou a conversar, não lembro exatamente em que episódio, sobre inteligências generativas que sugeriam que as pessoas corressem com tesouras, colocassem cola em pizza, né? Eu até também já escrevi sobre isso, porque eu fiquei absolutamente, né, chocada quando a gente vê esse tipo de situação. E a grande Uhum. questão é: tá tudo bem? Esse é o serviço de qualidade e que atende, inclusive, aos pressupostos do CDC? Eu não vou nem mencionar aqui outras regulações mais específicas. E aí, é claro, eu acho que seria bom a gente entrar nesse assunto, né? Porque o argumento é dizer, olha, mas esses modelos trabalham com probabilidades. A Sim, fluência deles não tem conexão propriamente com o que seres humanos chamam de verdade. E se eu sim. começar a impor muitas restrições ou enrijecer esse dever de cuidado, eu posso inviabilizar a inovação, eu posso inviabilizar o desenvolvimento desses próprios modelos. Como é que a gente sai desse impasse? Ai, gente, eu vou aí
me abraçar com você e falar que a inovação tem que ser uma inovação sempre responsável e em defesa do Estado Democrático de Direito, dos direitos fundamentais. Então, uma inovação que ela é desconectada disso, para mim, ela deve ser impedida, sinceramente. Mas não tô dizendo aqui que esse tipo de tecnologia ela tem que ser altamente regulada, não, mas eu acho que existem determinados cuidados que podem ser trazidos, né, para a atuação delas. Por exemplo, né? Dica. Eu estava cogitando de uns também, mas eu quero te ouvir. Por exemplo, né, se a gente pensa que esses sistemas de LLM, né, eles são, na verdade, eles são desconectados, e esse é um termo que eu acho que é exatamente isso, eles são desconectados de uma preocupação com a verdade. Não Exato. é com o dever de verdade, eles são desconectados com uma preocupação em relação à verdade. Exatamente. O modelo de negócio, né, a finalidade dele é trazer um resultado mais próximo da verdade, com eficiência e rapidez. Se o sujeito que está do outro lado da tela recebe essa informação, esse output, esse resultado, e ele não tem a capacidade crítica de compreender que aquele resultado pode não ser conectado com uma verdade, né, Uhum. ele vai reproduzir aquele material, inclusive no próprio sistema. Sim. Então, olha o problemaço, né? Então, vamos supor, se a gente está falando de um sistema de inteligência artificial que precisa de grandes bases de dados e que chega ao resultado textual com base na avaliação probabilística do que os sujeitos que utilizam aquele sistema buscam, né? Então, vamos supor que um resultado falso, não dolosamente falso, né, mas descuidado, vamos supor que esse resultado falso seja reproduzido novamente no mesmo sistema. Não Uhum. tem aquela história, né, de que uma mentira contada várias vezes se torna verdade? É Agora, isso. pensa isso aplicado numa tecnologia que é exponencial, né? A gente realmente, sem querer ser catastrofista, né? Eu não sou o Harari do ponto de vista pessimista de forma alguma, mas a gente cria a possibilidade da construção de um conhecimento por meio de um sistema de inteligência artificial, criar conhecimento de verdade, tá? Criar um conhecimento que é gerado pela reprodução dentro do próprio sistema Sim. de discursos falseados, mas não falseados, mais uma vez, dolosamente, né? Mas falseados porque eles têm esse descuido, né? E algumas vezes dolosamente também, apenas para dizer que, né, o dolo não é Não é necessariamente necessário. um pressuposto disso, né? É. Concordo. Vamos pensar, por exemplo, nessa questão do dólar, desculpa, Ana, mas só porque me veio à cabeça isso, né? Se a gente está falando de um resultado, né? Saindo da questão dos bots, das contas inautênticas, né? Que reproduzem fake news e não sei o quê, vamos pensar no uso doloso de um chat GPT por um grupo, já estou dando ideia para maluco, mas de um grupo enorme de pessoas que tem a intenção de criar um conhecimento falso, supostamente verdadeiro, porque vai ser, né, concedido por uma tecnologia que trabalha com probabilística, e essas pessoas elas utilizam esse sistema, um grande grupo de pessoas, 100 mil pessoas, utilizam desse sistema, o mesmo sistema, para trazer inputs para o chat GPT de mentiras, né? Uhum. E que podem, inclusive, eventualmente até criar algum tipo de problema democrático mesmo, né? Sim. Se você começa, né, a recriar uma história, né, ou contar uma nova história, criar um novo conhecimento de forma reproduzida muito rapidamente por um grande número de pessoas, trazendo essas informações para dentro do chat GPT. Isso é um perigo. Isso é um perigo. A gente pode ter a criação de um conhecimento que não existe, na verdade, né? E que não é E comprovado. o risco é altíssimo, porque a gente tem visto que a mentira gera mais engajamento. Então, cada vez mais eu me convenço do ponto da Cesarino. Quer dizer, olha, aquilo que era para ficar na periferia do fluxo informacional, por ser absolutamente incompatível com a verdade, muitas vezes passa a ocupar o centro do debate público. E as pessoas se interessam mais por essas informações enganosas, especialmente quando elas têm um lado conspiracionista e etc., do que propriamente pela verdade. Agora,
O que esses desenvolvedores podem fazer? A gente já tinha falado que, bom, a gente tem um episódio dedicado ao ChatGPT, no qual a Sim, gente deixou muito claro que quem usa uma inteligência artificial generativa precisa, no mínimo, responder duas questões. Se, de fato, a pessoa está disposta a assumir a responsabilidade moral sim, por adotar aquele conteúdo, e dois, se ela tem uma capacidade crítica para avaliar aquele conteúdo, até partindo da premissa de que há alucinações, erros, etc. Mas só sim, isso não vai resolver. A gente agora já está focando numa espécie de dever de cuidado que a gente poderia exigir de desenvolvedores. Ah, mas sim. não há verdade absoluta. Não há mesmo. Mas em que pesa essa restrição? Não dá para avançarmos nisso aqui? E aí eu queria fazer um exercício com você. Será que a gente não pode exigir, por exemplo, desses desenvolvedores que nos seus modelos, e principalmente nas suas bases de dados, não haja espaço para aquelas teorias ou informações que são claramente conspiracionistas ou negacionistas? Ou seja, com um certo cuidado aí, inclusive no que diz respeito à base de dados ao treinamento, será que a gente já não poderia excluir alguns tipos de conteúdos que são claramente desconectados da realidade? Então, repito, aqui não há dúvida razoável. Talvez, havendo dúvida razoável, deixe o conteúdo. Mas, não havendo dúvida razoável, isso não teria que estar excluído e não haveria recursos tecnológicos para fazer essa exclusão? Mas, se eu tenho um assunto que envolve uma questão científica complexa, será que eu não posso dar um peso maior para a opinião de um cientista do que para a opinião de um leigo, ou mesmo da opinião de alguém que claramente está querendo manipular o discurso público? Ou seja, será, diante desse problema que a Letícia Cesarino nos alerta sobre a inversão de hierarquia, será que não há recursos para a gente tentar minimamente resolver esse problema, voltando a estabelecer uma espécie de hierarquia, inclusive com critérios objetivos? Né? Quem está falando na esfera pública? Será que a opinião de um profissional, cientista, expert, reconhecido, ela não teria que ser sopesada de uma forma maior? Coerência lógica do discurso, compatibilidade desse discurso com evidências. Em resumo, eu digo isso porque eu sempre brinco com os meus alunos que hoje eles precisam desenvolver uma espécie de cidadania informacional, ou seja, Uhum. diante de internet, diante de inteligência generativa, eu sempre digo isso para eles: olha, perguntem, quem fala? Essa pessoa tem autoridade, conhecimento, respeitabilidade para falar sobre esse assunto? Dois, a Uhum. coerência lógica nesse discurso? Três, a compatibilidade mínima entre esse discurso e as evidências disponíveis? E aí eu me pergunto: será que esse checklist não pode, de alguma maneira, ser implementado por esses grandes desenvolvedores, se não totalmente, pelo menos parcialmente, com recursos tecnológicos? E será que se eles não tomassem esses cuidados mínimos, porque pense, Caitlin, se a gente afasta negacionismo, conspiracionismo, conteúdos que já são claramente falsos e tenta minimamente ajustar esse fluxo informacional, será que pelo menos o pior a gente já não consegue de alguma maneira evitar? Eu acho que a gente tem. Essa pergunta é difícil, né, Ana? Mas vamos lá. A gente está jogando para o nosso público ouvinte também refletir com a Com gente. certeza. Olha só, eu acho que primeiro a gente tem que entender qual é o objetivo desses sistemas. E aí pensar se eles podem ser limitados para determinados usos. Então, o próprio desenvolvedor do sistema de IA, seja por meios técnicos, seja por meios jurídicos, limita o seu uso para determinadas finalidades. Esse eu acho que é um primeiro ponto, né? Isso retiraria uma certa força do mercado, muito provavelmente, mas é uma regulação a priori que pode ser feita, né? Não só por um contrato, um termo de uso, dizendo, olha, você não pode usar o chat GPT para isso e aquilo, mas pensar realmente numa limitação técnica, né? Tipo, quando houver uma pergunta ou um prompt, ou
uma demanda, né? Porque o ChatGPT trabalha por demandas, né? Ele é mandado, né? Ou enfim, algum tipo de instrução, né? Que seja verificada como sendo potencialmente danosa, e aí o dano das mais diversas naturezas, né? O ChatGPT traria uma resposta automática dizendo: olha, isso que você está me perguntando, eu não posso te responder por conta de. E aí traz uma explicação ética, jurídica, o que quer que seja, como resultado dessa pergunta que foi realizada, né? Então, por exemplo, ChatGPT, faça para mim um ensaio sobre o porquê, né? Justificando e afirmando que a Terra é plana. Tá? Que a gente sabe que não é, né, Ana? E aí o resultado do ChatGPT seria imediatamente: olha, eu não posso produzir um discurso, um ensaio sobre esse tema, porque sabemos que a Terra não é plana. No entanto, se você quiser um resultado que vá afirmar ou que vá identificar historicamente, né, esse debate num determinado período de tempo, as fontes são essas, e aí, enfim, ele já tem uma resposta, né, que de uma certa maneira protege, realiza esse dever de cuidado, né, e protege a recorrência, né, a realimentação do sistema de informações falsas. Então, eu acho assim que do ponto de vista técnico, isso seria possível de se fazer. Uhum. Já Agora a resolveria gente muita coisa, né? já resolveria Já resolveria. algumas coisas. É. Mas olha só, se a gente está pensando também, fazendo aqui o papel de advogado do diabo, né? Se a gente está pensando também que o chat GPT gente, mais uma vez, eu estou falando de chat GPT só porque é o sistema de LLM que a gente mais usa no Brasil, né? É o que a gente está mais comumente, né, utilizando no Brasil. Agora a Google está entrando na área também, mas, enfim, o mais famoso é o chat GPT. Se a gente pensa que o chat GPT, na verdade, ele está se alimentando, né, de uma grande base de dados, né? Uma base de dados, na verdade, não é nem grande, né? É infindável, né? De internet, artigos, etc, etc. As informações, inclusive falsas, elas seriam relevantes para esse sistema. Uhum. Inclusive para que, numa pergunta específica que for feita para a inteligência artificial, essa informação ela seja considerada, para que a inteligência artificial fale: não, não é verdade que a Terra é plana, né? Que a Terra é plana, já eu falar outra coisa. Não é verdade que a Terra é plana. Uhum. Não, não é verdade que é, a o Sol gira em torno da Terra. Enfim, fatos científicos comprovados, né? Uhum. Então, essas informações que são falsas, esses conhecimentos que são falsos, eles são importantes também para o sistema, para que o próprio sistema reproduza essa falsidade, o reconhecimento dessa falsidade. Uhum. Entendeu o que eu quis dizer? Sim, Então, de você tem acordo. é uma informação que é falsa, que todo mundo sabe, cientificamente comprovada que é falsa, mas ela é importante como conhecimento, pelo menos delimitado historicamente, socialmente, né? Para dizer: olha, durante um período histórico se acreditou que, né, a Terra era plana, se acreditou que o Sol girava em torno da Terra. Então, entendeu? São situações Sem assim dúvida. que a gente tem que ter ali como informação. Então, fazendo um pouco o advogado diabo, eu acho que limitação do conteúdo que vai ser utilizado pelos sistemas de inteligência artificial não seria, eu acho que não seria ético, na realidade. Mas, ao mesmo tempo, né, um comando que requeira o desenvolvimento de um resultado que é visivelmente, né, que é intencionalmente, né, não verdadeiro, né, aí Uhum. eu acho que o próprio sistema pode fazer um stop, falar: não, gente, espera aí, você está pedindo aqui para eu escrever, te dar um resultado que vai reforçar uma verdade ou um descuido, reforçar uma mentira, ou reforçar um discurso que é descuidado verdadeiramente, então o sistema dá um passo atrás. E aí, enfim, essa questão, né, que você colocou, que a Letícia Cesarino traz também, que é super importante, né, de dar relevância a
a referências científicas, a artigos acadêmicos, a fontes que são reconhecidamente teóricas e que são reconhecidas como sendo fontes fidedignas e tal, Autorizados, né? Uhum. autorizadas, isso é uma solução que eu acho que é fundamental, né? Que você, qualquer LLM, partir destes conteúdos como fonte primária para a resposta, né? Uhum. E criar esses critérios também de forma objetiva, do tipo, se houver uma pergunta que foi feita sobre um determinado tema de natureza da ciência biológica, vamos utilizar como fonte primordial os artigos do Science, da revista Science, ou da revista Nature, sei lá. Isso dá para Perfeito. fazer, isso é uma linha de programação. Estou exagerando aqui o trabalho, claro que não é uma linha de programação, mas isso é uma limitação do sistema que pode ser feito, né? Sem dúvida. Então, eu acho que isso se chama redução de danos, né? Redução de danos verdadeiro, né? E redução de responsabilidade, riscos, né? Pelo próprio sistema, pelo próprio Mais do desenvolvedor. que isso, né, Caitlin? Entender que o modelo de negócios é a gestão da informação. E como qualquer atividade, isso vai exigir alguns deveres de cuidado. Não é simplesmente jogar para a máquina e deixar para lá, né? Então, Exatamente. você se propõe a ofertar esse tipo de serviço para o público e a gente sabe a extensão dos danos que podem decorrer de informações falsas ou descuidadas, então, no mínimo, tome os deveres de cuidado respectivos. A grande questão Sim. é definir quais são esses deveres, tentar encontrar um equilíbrio entre inovação e, ao mesmo tempo, responsabilidade. Então, é aquela conversa que permeia aqui vários temas do direito digital. E, em momento algum, quando a gente fala de deveres e responsabilidades, a gente está querendo inviabilizar a inteligência artificial generativa, inviabilizar modelos de negócio, criar ônus ou deveres que sejam completamente inexequíveis para esses agentes. A gente está Não. realmente tentando aqui mapear algumas soluções que sejam factíveis, que sejam razoáveis, que conciliem esses modelos com o cuidado mínimo que eles precisam adotar. Sim. Eu acho que tem um dos instrumentos que pode ser utilizado que certamente vai gerar algum impacto econômico no modelo de negócio é a supervisão humana. É. Ou seja, né, o resultado, não todos, evidentemente, né, mas desde determinadas categorias pré-definidas pelo próprio desenvolvedor do sistema, ser obrigado o resultado a passar por uma revisão humana, Uhum. né? Mais uma vez, não é para inviabilizar, mas questões que são dramáticas, né? Ou questões em que fique evidente um risco para a democracia, em que fique Exato. evidente uma violação de direitos humanos, né? A Uhum. gente está num padrão universal de tutela da pessoa humana ou da coletividade, e aqueles temas que são temas considerados sensíveis, né, Uhum. passarem por uma revisão humana, Sim. ou até mesmo de uma forma prévia, identificar que esses casos, sendo sensíveis, eles vão imediatamente receber como resposta um parágrafo indicando isso, olha, esse resultado é um resultado que é sensível, que é limitado, que deve ser considerado como potencialmente não factual, né, uma hipótese, e, obviamente, isso não vai excluir uma eventual responsabilidade do desenvolvedor do IA, mas certamente vai reduzir os riscos, né, que vão ser eventualmente impostos, né? E às vezes esse risco ele é circunstancial. Então, por exemplo, soubemos recentemente de uma notícia que foi divulgada pelo UOL de que a inteligência artificial do Google esconde o perfil do Boulos e da Tabata Amaral. Ora, a gente está no contexto de uma disputa eleitoral muito importante, uma disputa acirrada. Então, será que, diante de uma constatação como essa, o desenvolvedor ele não precisa ter uma espécie de equipe, né, que naquele momento possa agir imediatamente para tentar mitigar ou conter esses danos? Sim, É, esse é o modelo de negócios dele. Para além de riscos que são mapeados com a devida antecedência, em muitos casos, e é o que você falou,
questões relacionadas à democracia, direitos humanos e tantas outras, vão exigir também uma atenção especial num determinado momento, sob Sim, pena, inclusive, de danos irreversíveis ou de difícil reversibilidade. sim. Vamos pegar um exemplo que não é exatamente de inteligência artificial, e não sei se é o exemplo mais eficiente, mas é um certo controle pela própria empresa, né? O Uhum, Facebook tem, Meta hoje, né? Tem o FOB, né? Que é o Oversight Board, né? Que é o Comitê de Supervisão de Conteúdos no Facebook e no Instagram para fins de moderação, identificação de responsabilidades dentro, né, do próprio ambiente, né? Por que não pensar nesse comitê de supervisão também, que pode ser um comitê de supervisão da própria empresa, do próprio desenvolvedor, ou de uma associação de desenvolvedores? Então, bota ali o Google, o ChatGPT, as empresas que têm maior participação nesse mercado de LLM, e uhum. eles terem algum tipo de modelo de conduta corporativa que estabeleça ali limitações, obrigações de revisão, caso aconteça, né? Caso o prompt, a pergunta, enfim, a demanda seja para determinadas temáticas, né? Isso é uma possibilidade. Autorregulação é suficiente? Acho que não. Acho que não. Mas O próprio exemplo que você citou mostra isso, né? O caso do 8 de janeiro e tantos outros em que houve alertas e ainda assim nada foi feito, para depois chegar o Oversight Board para dizer, olha, tinha que ter sido feito, ok, mas já passou e os danos já aconteceram, que beleza, sigamos, né? é, Então, mas não é nada, já é alguma coisa, é, sabe? alguma coisa, mas a gente sabe, não estou querendo, claro, menosprezar a importância de iniciativas como essa, mas assim, é só para mostrar que sozinho você precisa ter um arranjo do ponto de vista da autorregulação muito mais consistente, e especialmente do ponto de vista preventivo, porque a gente está lidando aqui com danos, em muitos casos, irreversíveis. Então, não adianta esperar o dano acontecer para chegar à conclusão, olha, houve a violação do dever de cuidado, né? A gente tem Hum, que agir rapidamente no momento próprio, né? Agora, sim. tem um ponto aqui do nosso debate que eu acho muito sensível e que tem muito a ver também com algumas das ideias que o Harari traz nesse último livro. Talvez uma certa indiferença das próprias pessoas hoje para o que é a verdade, ou pelo menos para a importância da busca pela verdade, né? Então, um dos argumentos do Harari é exatamente que talvez hoje as pessoas estejam mais interessadas em se conectar a partir das suas crenças, independentemente da conexão com a verdade ou não, do que propriamente em razão de compromissos com aquilo que claramente já se comprovou ser verdadeiro. Há alguns estudos que são super preocupantes, né, que mostram a importância do viés de confirmação. Eu tento ver e interpretar a realidade a partir dos meus vieses, né? Eu muitas vezes eu faço um cherry picking de fatos, ou seja, eu pego aqueles fatos que se amoldem ao que eu penso, desconsiderando aqueles outros que eventualmente são contrários. Há casos de pessoas que formam suas convicções e quando são confrontadas com evidências em sentido contrário, não só não voltam atrás, como reforçam suas convicções. Esses estudos me deixam completamente Sim, transtornada. E quando a gente sim. acha assim que as limitações de racionalidade do ser humano são grandes, aí a gente vê que, na verdade, elas são muito maiores, né? Então, às vezes eu Sim. fico pensando assim, a gente está aqui discutindo tantas coisas, padrões de deveres e responsabilidades desses desenvolvedores, mas será que a maioria da população quer isso? Ou se preocupa com isso? Né? E em que medida, talvez, a própria indiferença crescente das pessoas à verdade não só é um estímulo a esses modelos de negócio, como muitas vezes acaba quase que impedindo uma regulação mais adequada em torno dessas questões, né? Mas aí você está me dizendo que a falta de interesse da sociedade em geral, né? Não estou querendo ser paternalista, não, tá? Mas a falta de interesse geral da sociedade sobre a busca da verdade ou sobre a defesa de um conhecimento Uhum. universal, universalizante, que essa despreocupação geraria, por um outro lado, uma
Não Uma vou dar validação desses opção. modelos de negócio, né? É como se a gente estivesse pregando no deserto. Quantos Pois é, influencers mas importantes você já viu aí falando: olha, eu nunca tive um curso superior, falam as maiores atrocidades, sem nenhum conhecimento técnico, se orgulham da sua própria ignorância, mas se eu tenho muitos seguidores e engajamento, está valendo. Essas são as regras do jogo dessa sociedade informacional. mas aí eu vou puxar aqui, sem querer ser paternalista, mas já sendo um pouquinho, né? Eu acho que a regulação, ela depende muito do conhecimento das situações de risco que existem, né? Então, se a população em geral não tem compromisso com a verdade, não está preocupado com isso, né? É, mas nós estamos, né? É, sem dúvida. Então, eu acho que cabe a nós trazer esse tipo de ciência. Se você, ciência, consciência, debate sobre regulação, debate Cidadania, né? sobre. Olha, Sabe? existe esse problema, vamos pensar um pouquinho mais sobre isso, né? E aí, enfim, e aí eu vou pegar um exemplo bobo, tá? Mas vamos lembrar que o Código de Defesa do Consumidor brasileiro é de 1990. Né? Até essa data, o fornecedor de um produto ou serviço fazia basicamente o que queria, né? De É, forma, às vezes, bastante abusiva. Então, houve a necessidade da modificação de uma cultura que hoje já está absolutamente sedimentada, mas houve a necessidade da modificação de uma cultura, inclusive para o consumidor, que era a pessoa que era beneficiada, a pessoa que é beneficiada pelo CDC. Ainda que ele estivesse já numa posição totalmente já já estou aqui conformado com a minha situação, é assim que o mundo é. Então, eu acho que um pouco isso, né? Precisa ter uma iluminação no sentido da gente educar e realmente iluminar, né? Dizer, olha, gente, isso é um problema. Vocês não estão querendo ver, ou vocês não estão atentos, ou isso não é relevante para a vida de vocês, mas nós estamos vendo isso como um problema. Pode ser que a gente fique lá pregando no deserto, igual duas doidas, e falando, gente, o mundo vai acabar. Na realidade a gente vai ser totalmente ignorada, mas eu acho que a nossa função como educadoras, estudiosas né, e pensando na questão da regulamentação, né, é importante. Inclusive, Ana, porque eu acho que esse é um fator fundamental para a gente, né? O uso desse discurso descuidado, né, o produto, né, que advém do chamado discurso descuidado, ele tem a possibilidade de reescrever a história. Tem totalmente. mesmo. E aí, e isso assim, eu não estou sendo catastrofista, não. É verdade. Existe a possibilidade de uma reescrita da história com o uso por meio, né, do resultado desses discursos descuidados. E, ao mesmo tempo, a possibilidade de, com isso, né, você degradar o conhecimento. O conhecimento não é necessariamente o conhecimento da verdade, mas o conhecimento no sentido da criação, né, comum do que uma Uhum, sociedade entende sobre determinada situação, determinado fato, enfim. uhum, Você tem esses dois riscos, né, de danos, né, ao tá, conhecimento, sem né? dúvida. E é o ponto central, não só do Harari, mas também diversos autores, ou seja, podemos até ter diversas interpretações sobre fatos que são claramente reconhecidos, isso faz parte de uma sociedade democrática. Agora, negar fatos que são claramente reconhecidos pela ciência, pela experiência histórica, e o que é pior, negar sem prova, sem evidência, de uma maneira dolosa ou claramente irresponsável, isso é que é bastante complicado, né? A gente não está Sim, nem questionando aqui que várias afirmações históricas, várias verdades científicas, volta e meia, são e precisam ser questionadas, mas desde que sim, estejam de uma maneira séria, com evidências em sentido contrário, dentro daquilo que a gente entende, né, no âmbito científico, por uma metodologia minimamente séria e aceita, e dentro do discurso público, por assim dizer, dentro daqueles padrões que a gente entende que são os exigíveis para uma sociedade democrática que precisa de um fluxo informacional funcional e não disfuncional. tá. A gente conversando aí, deixa eu só fazer um único comentário. Acabei de usar o chat GPT, né? O chat GPT é meu amiguinho, tá? Eu uso todo santo dia, preciso dizer isso. E deixo claro que uso. Eu fiz a seguinte pergunta, Ana, para o chat GPT, já que a gente está falando de reescrita de história, né, construção de novos conhecimentos, enfim, conhecimentos não necessariamente verdadeiros. Eu perguntei para o chat GPT,
Quem descobriu o Brasil? A resposta, se você me permitir ler, abrindo aspas. O descobrimento entre aspas, tá? Do Brasil, no contexto histórico europeu, é atribuído ao navegador português Pedro Álvares Cabral, que chegou à costa brasileira em 22 de abril de 1500. Ponto. No entanto, essa descoberta, entre aspas, é vista do ponto de vista europeu, uma vez que as terras já eram habitadas por povos indígenas por milhares de anos antes da chegada dos europeus. Esses povos tinham suas próprias culturas, sistemas de organização social e conhecimento profundo sobre o território. A chegada de Cabral marcou o início do processo de colonização portuguesa, mas o Brasil já era conhecido por outras civilizações indígenas muito antes desse contato. Olha que coisa bonita. Parabéns ao ChatGPT. Parabéns ao ChatGPT. Adorei. Mas né? Entendeu? Será que, de repente, se eu faço essa pergunta na Europa, ela vai sair assim? Exatamente. Então, enfim, é questão do E conhecimento. outra, será que uma informação como essa saiu tão somente a partir de probabilidades, Não. né? Certamente, enfim, Qual na foi verdade, o tipo de gestão da informação que foi aplicado aqui para que essa pergunta, dentro do possível, fosse respondida de uma maneira tão cuidadosa, tão atenta, né, com espaço para, inclusive, uma visão diferente da convencional, daquela que a gente chama da europeia, né? Será que isso crítica, não poderia acontecer em relação a tantos outros aspectos? com certeza, certamente. Não sabemos se tem uma curadoria aqui específica, né? A gente está trabalhando com a ideia de que a linguagem, os grandes modelos de linguagem utilizam probabilidade, construção de texto e uma base de dados infinita, mas aqui a gente tem uma resposta que não é descuidada. É isso. Aqui a gente não tem um discurso descuidado. Ao contrário, a gente está até elogiando pelo grau de cuidado, talvez até com toda sinceridade, acima da minha expectativa, isso eu tenho que confessar. Você começou a ler e eu fiquei, onde é que essa resposta vai chegar? Fui me Chegou numa boa empolgando conforme resposta. você lia. Muito Pegamos bom. uma boa resposta. Então é isso, Ana. Eu acho que a gente tem aí bastante pano para manga para discutir nos próximos episódios. Vamos ler o Harari, apesar dele ser um tanto quanto pessimista, ele é um bom historiador. E a gente quer agradecer demais vocês por ouvirem o nosso podcast Direito Digital. Por favor, compartilhem esse episódio com seus amigos e seus familiares no WhatsApp, no Facebook, no Instagram. E vocês também podem ouvir esses episódios nas plataformas de streaming e no nosso site www.podcastdireitodigital.com. Até a próxima. Até a próxima.